Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu estou aqui com o coração transbordando. Vocês devem lembrar deles. Os gêmeos, eles eram menores, o Telzinho era bem pequenininho e agora estão os três aqui. E eles vieram contar hoje, eu também não sei, nós vamos descobrir junto. Boa noite, meus lindos. Boa noite. Benzinho, Theo e Kim, né? E aí? Estamos animados? Sim. Aham. O que nós vamos falar hoje? O que vocês trouxeram hoje pra gente conversar aqui? Tô curiosa também. A gente vai falar sobre cosmovisão. Cosmovisão. E o que seria isso? Cosmovisão é o jeito que a gente... É como se fosse o óculos que a gente enxerga o mundo, de como a gente enxerga o mundo. Cosmo significa universo, e é a nossa visão, né? Permite que nós enxergamos o mundo da forma que a gente entende, da forma que a gente vê o mundo, da forma que a gente pensa, da forma que a gente... Várias coisas mudam nosso pensamento sobre o mundo. Você acha que cada um de nós tem um óculos com o qual a gente enxerga o mundo, as situações ao nosso redor, as coisas que nos acontecem? E a gente vai falar sobre duas cosmovisões. Cosmovisão naturalista e a cosmovisão bíblica, que é formada por três grandes perguntas. De onde veio o mal, de onde viemos, Certo. de onde veio o mal e e como resolver o mal do mundo. Perfeito. A primeira pergunta é de onde viemos. Na Bíblia, no primeiro livro de Gênesis, Deus nos criou prontos, homem e mulher, e a imagem e semelhança dele, não evoluindo de milhões e milhões de anos. Como a ciência, É. como é a cosmovisão da ciência, digamos assim. Telzinho, como que o mal entrou no mundo segundo a cosmovisão bíblica? Então foi na queda de Adão e Eva. Então todo mundo nasce com a tendência ao pecado. Entendi. Com a queda de Adão e Eva, a gente naturalmente já nasce com pecado, porque somos descendentes de Eva e Adão, né? Exemplo, o Fredinho, né? Vocês têm um irmãozinho. Sim. O Fredinho, ele não nasce sendo... na verdade, ele nasce sendo egoísta, não querendo dividir as coisas. E a gente tem que ensinar ele, pra ele não ficar desobediente. Você percebe, todos percebem que idade ele tem? 1 ano e meio, né? Ai, que bonitinho. 1 ano e acho que 9 meses. 1 ano e 9? E desde que ele nasceu, e já com essa idade, ele tende a querer se vingar, né? Se faz alguma coisa, ele quer A morder. gente não precisa ensinar ele a ser bravo, a ser egoísta. E naturalmente ele já tem essa tendência. Pelo contrário, Aham. tem que ensinar que não pode fazer essas coisas, né? Isso é Sim. uma prova de que realmente a gente já nasce em pecado, né? Ninguém nasce bom, né? Muito bem, hein? Muito bem. E aí, que mais? Kim, como resolver o mal do mundo na cosmovisão bíblica? A única maneira de resolver o mal do mundo é crendo em Jesus. Daí a gente se reconecta e a gente pode ser visto justo no olhar de Deus. Uau! É Ok. a única maneira. Só Deus, crendo em Deus, é a única maneira pra gente se conectar com Ele e ser justo no olhar de Deus. Porque por nós mesmos ninguém é bom. Mas nele, quando a gente está em Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Uhum. E aí Deus nos olha e não nos vê, mas vê a Cristo. Claro. E nele Uhum. nós somos justificados. Isso. Que lindo, né? Que coisa mais linda. Eu não consigo imaginar como é viver sem Jesus, né? Vocês conseguem? Não. Todo dia eu faço esse exercício, sabia? Aí eu faço esse exercício e eu falo, meu Deus do céu. Deve ser muito difícil, né? Sim. Agora é a cosmovisão naturalista. Hum. Que a cosmovisão naturalista tinha lá na França
uns 200 para mais anos atrás, teve um movimento chamado Iluminismo, que era um grupo de homens que se achavam muito inteligentes para crer em Deus. Entre esses homens, estava Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu na Suíça e cresceu na França. Tá. Ele criou vários livros dizendo sobre como criar crianças e essas coisas. E ele também criou a cosmovisão naturalista. Ele deu início a essa cosmovisão. Ele dizia que nós viemos da natureza. E essa cosmovisão, logo depois, inspirou Darwin a criar a teoria do evolucionismo. Então foi essa a visão dele que inspirou o Darwin. Sim, e ele dizia que a gente veio da natureza. Entendi. Porque não conheciam a Deus, né? Eles se achavam muito inteligentes para crer em Deus. Dele só tocou a ideia de que a gente veio da natureza e logo depois foram outros homens que aprimoraram e daí virou essa cosmovisão. E isso faz a gente entender o mundo hoje, né? Na verdade, né? Por que as pessoas pensam o que pensam? Porque está muito ligado ao que elas acreditam, né? É o que o Joaquim falou, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sim. Então, se a gente não crê em Jesus, estamos perdidos, né? Sim. Fora dele não há salvação. É. E aí, se a gente acredita nas coisas do mundo, Daí... estamos perdidos, né? Sim. Porque nascemos perdidos, como o Telzinho falou, né? A gente nasceu já. A gente não precisa ensinar o Fred a brigar, a gente não Né? precisa ensinar o Fred a morder, a brigar. A gente precisa ensinar o Fred a ser gentil, porque na cosmovisão naturalista diz que nasce perfeito. Que a gente é e muito tal. bom, né? Mas a prova é porque, tipo, o Fred, a gente não precisa ensinar ele a ser mal, assim. Ele já nasce com a tendência ao pecado. Exatamente. Já nasce fazendo as coisas erradas, né? Sim. Tá, até agora fala de onde veio o mal. Naturalista? Sim. Então, na Na cosmovisão... visão naturalista, Então, na cosmovisão naturalista, todos eles nascem puros, perfeitos. Nem existe o conceito do pecado. entendi. Tipo, ninguém nem fala de as pecado. pessoas- Pecado é coisa de religioso. Para As eles pessoas- é assim, a pessoa nasce perfeita Uhum. e ao longo do tempo vão vindo as regras, o não na pessoa e ela vai ficando pior. Tipo, o bandido é bandido porque ele precisou, porque teve uma coisa na infância dele, que ele tinha que roubar. Então, eles falam que a pessoa nasce perfeita e ao longo do tempo ela vai ficando mal por causa das correntes imaginárias Entendi. que a Bíblia traz, por exemplo. Tipo, a Bíblia fala... A Bíblia que fala que tem que casar, tem que ter filhos. Então fala. Se a Bíblia que fala isso, não precisa, porque, tipo... Cada um é o seu próprio Deus. Cada um cria suas regras. Não tem errado, não tem certo. É que na visão naturalista, eles veem a Bíblia não como a palavra de Deus, É né? totalmente ao contrário a cosmovisão deles. A cosmovisão deles fala que nasce pecador. A nossa cosmovisão fala que nasce pecador por causa da queda de Adão e Eva, né? E a deles nasce santinho. Nasce puro e ao longo do tempo vão vindo as regras, o não. Daí eles vão ficando... Pessoas ruins. É totalmente diferente, né? Jean-Jacques Rousseau, ele foi um cara que... Ele foi um cara praticamente fracassado, assim. Ele nasceu, teve uma namorada, não, claro, quando já era crescido, só porque ela era rica, depois separou, teve outra namorada, separou, teve 5 filhos, e ele que escrevia sobre educar os filhos, como educar os filhos, teve 5 filhos com a namorada e largou lá no orfanato. Depois ele tava velho, não tinha ninguém. Fracassado, né? Daí misturaram, colocaram ele nas faculdades para aprender
para aprender sobre a cosmovisão naturalista. Enquanto né? ele tava lá na casa Entendi. dele, os livros deles era queimado nas praças, assim. Tipo, ele era praticamente fracassado. Ele morreu com 60 e poucos anos, eu acho. Uau, uma aula de história aqui. E você sabe que eu vejo que... Por que será que isso aconteceu com ele? Ele não teve uma mãe, um pai que ensinasse as verdades para ele, né? E aí ele acreditou nas mentiras que o mundo conta e se perdeu nelas, né? Sim. Então a gente vê que isso... Hoje em dia, as pessoas acham que Jean-Jacques Rousseau é um filósofo top, mas não sabem a história dele. Entendi. Tem ele como um filósofo, assim, uma pessoa influente, digamos assim, né? Sim. Como se fosse um intelectual, alguém que a gente deva seguir, digamos assim, né? E para resolver o mal nessa cosmovisão naturalista, é totalmente o contrário. A gente precisa deixar a pessoa fazer o que ela quiser, deixar ela seguir os seus caminhos, ser ela seu próprio Deus. Deixar ela fazer o que ela quiser. Por isso que a gente não acredita nessa cosmovisão. Uhum, porque a gente sabe que se o Senhor nos entregar a nós mesmos, onde vai parar, né? Aonde o filósofo aí parou, né? A história dele, acho que é um bom exemplo, inclusive, né? Sim. Porque tem o início, meio e o fim já. A gente já viu isso, né? Aham. Mas eu sei que a mamãe de vocês treina vocês na obediência, né? Sim. E o que é isso pra vocês? Obediência é muito importante porque daí a gente pode ser útil na mão de Deus. A gente pode viver a vida que Deus planejou pra gente. A obediência tem 4 pilares, que é com submissão, sorriso, assim, felicidade, porque quando você entende submissão, você já faz as coisas alegres. Imediatamente e completamente. Não dá pra, tipo, filho, arruma a mesa. Depois eu arrumo. Daí, isso não é imediatamente. Isso aí é a carninha, né? E se faltar uma coisa dessas, um desses pilares, pra Deus, isso é rebeldia. E obediência é muito importante pra Deus. Uau. Obediência é importante pra Deus. Então, por que a gente obedece aos pais? Porque se a gente não obedecer aos pais terrenos que a gente vê, imagina com Deus. A gente não vai obedecer ele se a gente nem vê. Então, é um treino, né? A vida é sobre isso, né? E se você obedece seus pais, você vai obedecer a Deus, porque você já aprende os conceitos da obediência. Entendi. Mas é fácil obedecer, Telzinho? Pra você é fácil obedecer? Né? Por causa que a gente obedece várias vezes a mãe. Então, pra mim, a gente já fez várias coisas. A gente já obedeceu muitas vezes. Então, pra mim, já tá fácil. Mas é uma luta? É uma luta, Kim? É. Tem que lutar com a carne. Uhum. A nossa mãe nos dá o exemplo de um guarda-chuva. Quando a gente tá fora da obediência, a gente tá fora do guarda-chuva, a gente tá na tempestade. E a gente pode, não sei, acontecer coisas ruins com a gente. Daí, Tá desprotegido. ela precisa nos corrigir pra gente voltar pro guarda-chuva e se arrepender do que a gente tinha feito antes. Uau. Então, se a gente não tivesse com a obediência, a gente estaria fazendo tudo que a gente quiser, tudo que a gente queria. Daí, a gente estaria fazendo tudo que a errado. carninha mandasse. Sim. O guarda-chuva. Um dos piores conselhos é faz o que te faz feliz. Por exemplo, se é um cara problema da cabeça e a pessoa fala faz o que te faz feliz e a pessoa Confrontativo o negócio aqui, gente. daí a pessoa quer matar a pessoa porque isso faz feliz ela. Daí é um conselho muito ruim assim para umas pessoas. E, Benzinho, você acha que a pessoa que segue esse caminho, faça o que te faz feliz, será que ela é feliz mesmo? Aproveitando que o podcast seja ainda mais feliz. Na hora dá uma na hora dá uma alegria, mas depois vem uma tristeza duradoura. A mesma coisa, quando a gente faz as coisas de Deus, na hora às vezes dá uma tristeza, tipo, eu queria fazer o que eu queria, mas depois vem uma alegria duradoura, porque a gente sabe que a gente fez a coisa certa.
Kim, o que é para você o temor de Deus? O temor de Deus a gente precisa ter sempre ele, né? Porque temor é muito importante. É o medo de desobedecer a Deus. É o medo de entristecer a Deus. Não é, a gente não faz porque ele vai nos castigar depois. A gente faz com medo de entristecer ele depois. Porque por tantas coisas que ele fez por nós, a gente precisa fazer essa coisa por medo de entristecer a Deus. Por gratidão por tudo que ele fez por nós. Tem a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, a gente obedecia a Deus e era abençoado. Ou a gente desobedecia a Deus e era amaldiçoado. Na nova aliança, depois de Jesus morrer, a gente é abençoado primeiro e depois a gente tem que obedecer a Deus. A gente primeiro é abençoado. Uau, é uma dívida impagável, né, Benzinho? Daí a gente tem que obedecer a Deus. Na antiga aliança é por medo. Na nova aliança é por gratidão por tudo que ele fez por nós. Amém. Ou seja, tudo que a gente fizer ainda é pouco, né? Porque ele já fez tudo. Sim. Né, Telzinho? Sim. Telzinho, vocês gostariam de ter mais irmãos? Vocês são 4, né? Sim. O que a mamãe e o papai pensam sobre ter filhos? Bom, eles acham bem legal, né? Ter filhos, fica a vida bem mais divertida. E também eles acham quanto eles quiserem. Quanto Deus quiser que eles vão ter os filhos. Todos que Deus quiser que eles tenham. Isso é obediência, né? Aham. Tá vendo? Um exemplo prático de obediência. Isso é Se obediência. Deus falar que a minha mãe é pra ter 6 filhos, ela vai ter 6 filhos, porque é a vontade de Deus pra vida dela. Sem os filhos, eu acho que não vai ser uma vida bem divertida. Né? Eu queria que ela tivesse 16, que daí esses aqui ela já deixava pra mim. Eu tô vendo aí, quem sabe se eu falar com ela pra ter 16, pensa? 8 pra você, 8 pra nós, né? Ai, que delícia! E é obediência, né? Porque foi ele que disse, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. E o tamanho da família é quem estabelece. É Deus. É Deus. E tem um fato bem legal, porque na nova aliança, Jesus, não na nova aliança, mas Jesus não falava, Deus, multiplica esse pão. Jesus falava, obrigado por esse pão. Ele não falava, Deus, eu quero mais pão para dar para essas pessoas. Ele só agradecia. Porque já era, né? Sim, porque ele já tinha. Agradecia o que ele já tinha, né? Exatamente. Isso aí é tremendo, porque a gente pensa que Deus é garçom, né? Senhor, eu quero isso. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, né? A gente acha que ele é garçom. E a gente pensa que a nossa vida tem que ser do jeito que a gente quer, mas Deus planejou a nossa vida antes mesmo da gente nascer. Então, tudo que a gente tem que querer é viver a vida que Deus já Deus planejou para nós. Sim. Antes da fundação do mundo. Né? O nosso manual da nossa cosmovisão fala que quando o Benzinho, o Theo, o Kim eram ainda substância informe no ventre da mamãe, ele já conhecia cada um de vocês e já chamava pelo nome. Né? A gente não tem que, orar por que a gente vai ter. É bom às vezes a gente pedir coisa assim, mas a gente tem que orar por que a gente já tem. A gente é muito abençoado, assim, pra pedir mais coisas. É verdade. E mais do que isso, a graça dele nos basta, né? Mesmo que a gente não tivesse nada, não tivesse comida, não tivesse casa, a gente já seria o bastante pra gente. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Tem tudo. Se a gente fosse rico e não tivesse Deus, a gente não teria nada. Mas se a gente fosse pobre e tivesse Deus, a gente ia ter tudo. Do que adianta ter um iate, um avião, um helicóptero, se não tem Deus? Que nem o Kim falou,
mesmo se for pobre e tiver Deus, tiver Jesus no coração, aceitando que Ele é o único Senhor e Salvador da vida, tem tudo. É verdade. E isso que importa. É por isso que Jesus disse que é pra gente ser como as crianças. Não é? Tem sabedoria nisso aí, né? Ele é a sabedoria, né? Sim. E é isso mesmo. E aqui nós não estamos fazendo apologia à pobreza e nem dizendo que não é lícito, né? Mas que realmente não existe essa paz e alegria que excede todo entendimento se a gente não tiver ele, né? Sim. Sem Deus não tem alegria. Não tem, né? Ele é a alegria, né? Sim. Tem gente que fala assim, tipo, eu vou ser pobre porque lá no céu você é rico, mas também, tipo, você também pode exaltar Deus com a sua vida, dar exemplo para as pessoas. Com certeza. E o fato de eu ser pobre não significa que eu tenho Deus. Não é verdade? Claro. As pessoas têm esse conceito errado, né? Quem tem pobre tem Deus, quem é rico não tem. Não é? E não é sobre isso. É onde está o meu coração. Se o meu coração realmente rendido ao Senhor é dele, e, né? Não importa os bens que você tem na terra, importa se você tem um coração rendido a Jesus. Exatamente. Não é que ser rico é ruim. Isso mesmo. Só que a gente precisa ter Deus para ter uma vida maravilhosa. A riqueza não pode estar no lugar do Senhor, né? A gente não pode levar a riqueza como se fosse mais importante do que Deus. É porque o corpo humano tem a tendência de adorar uma coisa. Se não adora Deus, vai adorar um cantor, dinheiro, objetos, qualquer coisa. Muito forte isso, né? Sim. E não se pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon, né? E tu sabe que na Bíblia, na nossa cosmovisão, né? Em nenhum momento Jesus se refere aos reis, né? Nem Moisés, nenhum deles como Senhor. É somente a Deus e a Mamon. Os dois senhores. Então você vê como é que é forte isso, né? Como é que realmente o dinheiro tem esse poder de ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Sim. Tipo, Jesus estava explicando para Nicodemos que era um grande homem lá de Deus, de Israel, que ele tinha que nascer de novo. Daí ele perguntou, como nascer de novo? A minha mãe já morreu. Ele já era um senhor, né? Daí ele disse, não, nascer de novo no Espírito, para crer que eu sou o único caminho para Deus. Daí ele não entendeu dele. Se você não entende isso, você precisa nascer de novo para entender. Porque o entendimento é no espírito, né? Não é no intelecto. E como é que a gente nasce de novo? Pra gente nascer de novo, a gente tem que crer que Jesus é o único caminho para nos levar a Deus. Tem gente que acha que é por outros deuses. Ou por o que a gente faz, por obras, né? Sem Jesus a gente está desconectado dele. Para se conectar de volta, a gente precisa crer nele. Daí a gente nasce de novo. Uau. Tem gente que fala, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, mas daí eu vou pro céu. Não é por isso, é porque crendo em Deus, né? Se você crê em Jesus, que é o único caminho para Deus, Deus vê você como Jesus e daí você vai pro céu. A gente vive o céu, na verdade, aqui, né? Sim. E aí a gente vive o céu. Que tremendo, né? Telzinho, aliás, os três, vocês gostam de ter uma casa cheia de irmãos? Você gosta, Tel? Sim, é maravilhoso. E de ajudar em casa? Você gosta de ajudar em casa? Eu gosto de servir a Deus. Ajudando em casa? Sim. E o que você faz? Olha, cada dia, para ajudar a mãe e o pai, cada um faz um trabalho em casa, que é fazer a louça da máquina, ser um mini-chefe e fazer a mesa. O mini-chefe? Sim. Não, faz o lanche, como é que é isso aí? ajuda a mãe no almoço. Eu tô na fila, gente. Vocês esperam que eu tô na fila. Faz o lanche, ajuda o almoço. Sim. Se eu não me engano, hoje eu sou a louça na máquina, coloca a louça tudo na máquina e tira.
O Theo é o quê mesmo? Mesa. O Theo faz a mesa. Aqui é o varre Vive a chão. Cores. Essa já é a tarefa de hoje. É. E todo dia tem uma. Sim. Ai, E gente. o Ben é o mini-chefe. E o Ben é o Que mini-chefe ele de ajuda a hoje. fazer o almoço, faz o café da manhã, faz o lanche da escola. Sinto muito, mas os 3 eu não vou devolver hoje, não. Deixar um recadinho pra mamãe que eu não vou devolver. Tudo meu. Vamos levar lá pra casa. Meu, e aí tira a louça, arruma a mesa, faz a comida, serve o papai e a mamãe. Sim, a gente tira o prato deles. A gente tira o prato, lava. E o irmãozinho pequeno? Ele Quem cuida? Daí quando ele ficar mais ou Um menos uns 3 anos ou Daí 2 vai e ter meio. uma escala de quem ajudar. É. Tem uma escala pra ajudar um Daí irmão cada pequeno. dia ele vai ajudar alguém. Quando ele crescer. Sim. Ele já tem a escalinha dele. Mas e hoje, vocês ajudam a olhar ele? Sim. Ajuda. Mas maioria- esse não tem escala. E também tem que dar, às vezes, comida pra ele. Dá banho nele E vocês também. dão banho nele? Dá Aham. comida pra ele? A maioria das vezes que eu dou banho neles, né? É? Sim. Não. Eu imagino a festa que deve ser. Ai, uma casa sem isso não é a mesma alegria, né, Thelzinho? Sem filhos não é alegria. Quantos filhos você gostaria que a mamãe tivesse mais? Quantos Deus quiser, né? Uns, eu acho que uns 6. Uns Se 6. Deus quiser. Mas e se Deus quiser 16, tá tudo bem? Sim. Sim, né? Porque ele vai Só prover. colocar um do lado aí. Ele vai prover, ele vai Lado prover. Se ele quiser esse tanto de beber pra gente, ele vai prover alimento, ele vai prover dinheiro, ele vai prover escola, ele vai prover tudo que a gente precisa. Uau. Se a gente crê nele, ele vai prover tudo que a gente precisa. Amém. É isso mesmo. O mundo pode achar que a gente é meio doidinho, né? Mas eu quero ser bem doidinha. Pra pessoa que não entende Jesus, o evangelho, tipo, acreditar em Jesus é loucura, assim. É. O apóstolo Paulo fala isso na Bíblia, né? É, porque a pessoa não nasceu de novo Que ainda. a palavra de Deus para o homem natural é loucura. Justamente por isso. Porque não nasceu de novo. Aí foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai entender. É que Jesus é o único caminho pra Deus. Tem até um versículo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ó. Muito bem. Se vocês pudessem deixar um conselho para quem está nos assistindo agora, o que vocês falariam? Faça o que deixa Deus feliz, não o que te faz feliz. Tipo, você vai fazer o que você quer ou o que é certo? Pegou a visão, como diz o outro? E você, Thelzinha? Bom, que nem o do bem, né? Porque isso é o mais importante, né? Não faz o que te faz feliz. Faz o que Deus faz, o que é certo, o que Deus manda. Faz a vontade do coração do Senhor, né? E não a nossa, né? Sim. E você, Kim? Nossa, tem tantas que tá difícil De escolher uma. É. Mas qual uma que te vem assim? Honra os seus pais? Acho que é isso. Uau. É, porque se você honrar seus pais, obedecer, você vai obedecer Deus. Se você não consegue honrar os seus pais, que você consegue ver, como que você vai conseguir obedecer a Deus que você nem consegue ver? Uau. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem aqui novamente. Obrigada, Thelzinho, por ter vindo, né? Tão novinho já e se dispôs a obedecer, né? Eu queria pedir se a gente podia fazer uma oração e eu começar primeiro. Podemos só. Ok. Então vamos orar, né? Sim. Pai Santo, obrigado por causa que você me conduziu nesse podcast, que agora eu tenho você na minha vida, que obrigado por ela nos convidar e que eu tenho uma família maravilhosa e que várias pessoas possam ver isso e ver que da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, muito obrigado por tudo.
que a tia Daisy nos convidou para esse podcast, que a gente é muito privilegiado, que as próximas gerações possam entender sobre cosmovisão, que elas possam discernir o que é certo e o que é errado, e que elas entendam que tem que fazer o que é certo, que Deus mandar e não o que te faz feliz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que você usou a tia Daisy pra gente estar nesse podcast, pra gente falar o que o Senhor queria. Muito obrigado, que tem muitas poucas pessoas que têm essa oportunidade de falar essas coisas aqui nesse podcast maravilhoso. Senhor, que eu seja usado por Ti eu seja usado poderosamente por Ti na minha vida inteira, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que as crianças que assistem esse podcast possam entender o que é cosmovisão, possam entender tudo que a gente fala, tudo que a gente falou, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essas flechas tão afiadas, Paizinho. São grandes homens teus, Pai. Aonde eles botarem os pés deles, Pai, a mão deles, o Senhor será glorificado, Senhor. Nós profetizamos em nome de Jesus. São teus, Pai. Guarda em Ti, esconde debaixo das Tuas asas e que o Senhor leve esse podcast aonde o Senhor quiser. E a gente não precisa nem saber. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém, aleluia, amém. Amém. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.